acho que eu não consegui gravar e ele não tá sabendo. Mas e aí, mulher? Prazer te conhecer aqui. Prazer, faz um tempinho que eu já te sigo Que e já legal. anoto todas as suas dicas, estou adorando. É, que bom. Que satisfação, porque a ideia é essa, é trazer um conteúdo que agregue, né? Eu não fique lá falando, inclusive em código para eu não entregar o ouro. Eu gosto de falar mesmo, saber que, inclusive, que eu consigo até fazer as pessoas darem resultados. Para mim é muito importante. E é muito bom o jeito que você trabalha, de mostrar planta de sol, planta de sombra, sol pleno, sol de lascar, eu adorei. Que a gente consegue ter uma ideia melhor do que colocar no lugar. É facilita, né? Muito, Porque muito. quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, com plantas, eu lembro que eu ficava um pouco irritada com essa situação, sabe? Primeiro eu fiquei confusa, com esse negócio de sol, meia sombra. Entendeu? Porque eu ficava, gente, o que que é meia sombra? Eu falava, não É, concordo. É, não concordo com isso. É muito estranho. Então, o que que eu fiz? Eu falei, não, peraí, vamos nomear isso direitinho, né? Vamos entender qual que é o tipo de sol que a planta pode. É sol? É sol entre 10 e 4 da tarde? É sol só de manhãzinha e finalzinho da tarde? Aí eu consegui entender melhor e trazer aqui, né, essa situação, o que que é realmente. E o sol de lascar é sem noção, né? É aquele sol que é o dia todo, sem proteção nenhuma, mais calor, mais vento, né? Então a gente pode colocar todos os intempéries aí quando a gente fala sol de lascar. sim, Ajuda, né? muito, muito, É, sim. mas fala pra mim, Juliana, aqui, antes da gente começar, de você fazer as perguntas, fala pra mim, você trabalha assim com paisagismo, né? Sim, eu comecei não tem muito tempo. E eu fiz uma pós-graduação, eu sou engenheira agrônoma, Que e eu legal! fiz uma pós-graduação em paisagismo. Mas eu fiz assim, à distância, né? Então, assim, não coloquei a mão na massa, não. Foi mais teórico. Aí, quando chegou na hora da prática, tipo, aparecem muitas dúvidas, né? A gente fica meio perdido, querendo ou não. E daí eu comecei a pesquisar, a buscar alguns Instagrams que auxiliam, né? Encontrei você. Que legal. Até porque, se você for reparar, tem uma distância enorme entre a graduação, né, da arquitetura ali, o paisagismo, até uma pós e da teoria na prática, né? Existe, assim, um vácuo, Sim. né? Então, assim, eu falo que eu também fiz arquitetura porque, na verdade, eu fui buscar o paisagismo. Eu falei, nossa, vou me profissionalizar. Só que eu vi que, na verdade, eu precisava de trazer mais da prática para o meu dia a dia que eu tinha, né? Mesmo do que usar o que o pessoal ensinava lá, porque é bem complexo, né? Tipo assim, você vai atender um cliente que não quer nada tão técnico ali, mostrar para ele tão técnico, você tem que fazer aquele monte de planta que a gente aprende, né? O cliente às vezes nem precisa tanto, né, de fazer todas aquelas linhas, né, aquelas setas, aquelas chamadas que a gente tem que colocar com quantidade de plantas. Sabe aquele projeto, acho que é de plantio, se não me engano? É isso também que eu tinha dúvida. Eu tenho ainda dúvida. Acho que chama memorial descritivo, né? Que você tem que passar todas as informações. Isso aí é bem complicadinho. Exato, não, é complicado, mas aí do jeito que a gente aprende na faculdade é mais complicado ainda até para o cliente entender. Entender, claro. Né? Então é legal a gente focar uma forma mais prática para qualquer pessoa, né? Ainda mais se for atender online, às vezes o cliente está em outro estado, como que ele vai pegar aquele estudo e fazer, né? Ele sabe até orientar o jardineiro que está ajudando ele. Então, dessa forma você consegue fazer isso, mostrar Sim. o passo a passo como que ele vai fazer e depois até dar um suporte mesmo que à distância. Você já quer começar por essa pergunta? Você quer conversar sobre outra coisa? Não, eu gostei muito do jeito que você trabalha como consultoria. Que bom. E me fala um pouquinho mais a respeito da consultoria. Ah, tá. Então, a consultoria, ela nasceu da dificuldade que eu tinha, encontrava uma certa empecilho de atender o cliente que vinha até mim porque ele queria um jardim, ele queria o espaço dele, tinha acabado de fazer a casa e ele queria deixar, né, bonito, queria o jardim pronto. Só que quando ele chegava em mim, o dinheiro já tinha acabado, né? Normal, normal. E quando Acontece eu muito. apresentava para ele, olha, o projeto do jardim é tanto, ele não fechava comigo porque ele queria muito, mas só que o projeto é caro.
A verdade é essa. E geralmente, quando o cliente chega na gente, é final de obra, ele já teve prejuízo, ele Aham, já passou assim muito desgaste financeiro, emocional. Então, realmente ele quer o jardim, mas talvez não precisa de todo aquele detalhe técnico que às vezes ele nem sabe que existe, que ele nem vai usar. Então, eu fui tateando isso, sabe? Eu fui enxergando, falei, gente, peraí. Ele quer, mas não precisa daquela quantidade de detalhe. Então, eu falei, vou fazer algo que seja mais simples, mas que tenha todas as informações que ele precisa para colocar o jardim em prática, entendeu? aham. Então, foi exatamente desse nicho que nasceu, a consultoria de paisagismo. Então, a gente consegue fazer a cena do jardim sem usar, por exemplo, um SketchUp, certo? É Que bem fica. complicado. Deus que me livre, para me desculpar. Eu faço tranquilamente projeto de paisagismo. Hoje eu não faço mais. Graças a Deus, vou te falar que é graças a Deus. Por quê? Eu optei por não fazer por conta do tempo, né? Porque o paisagismo, a gente sabe, todo arquiteto que nem trabalha com paisagismo fala, nossa, eu não vou colocar uma árvore, que se eu pôr uma árvore, vai começar a ficar rodando, vai travar, né? Então, a gente que trabalha com SketchUp, a gente sabe disso, né? Que fica travando, aí fica lá rodando, rodando. Demorado. Nossa, aí você fala assim, nossa, eu tenho que colocar mais 5 dessa planta aqui, né, desse bloco, para eu fechar tipo essa cerca viva. Aí você fica lá pelejando para colocar 5, e aí o seu tempo tá Exatamente. passando, né? Então eu falei, não, gente, não pode, isso não existe, tem que ter uma forma mais simples de fazer a cena do jardim. E foi assim que começou a nascer o método DNA de floresta para atender com a consultoria de paisagismo. Então, dentro dele, você consegue fazer o desenho do jardim de forma visual. Não é um 3D, mas ele consegue entender perfeitamente, sabe? Quando é um jardim maior, lá no curso eu ensino a trazer em camadas, então o seu cliente consegue ver desde o que está lá atrás até o que está aqui na frente, por camada. Olha, Não, menina, aqui é vida. Eu falo, meu Deus, como eu assim? Eu, preciso aprender então, porque eu tô quebrando a cabeça no SketchUp ainda. Como eu te falei, eu não sou arquiteta, né? Então, essa técnica de desenhar a casa, né? Subir planta baixa, é complicado para mim. Então, eu perco muito mais tempo desenhando o espaço do que eu poderia estar já colocando as plantas e fazendo um desenho ali que estava já. e é um tempo que o cliente está pagando, coitado, sem ele ver, né? Porque, na É, verdade, ele está pagando pelo seu tempo, você está gastando metade, talvez 60% do tempo se bobear, você fica fazendo o desenho. Aí, quando vê, você só tem 40 para fazer a parte mais gostosa, que é colocar a planta e deixar ia tudo colocar a maravilhoso, planta, não é? que é a parte que eu gosto, né? Que Exatamente. Eu falei, fica, gente, mas não, peraí, tem alguma coisa errada. Isso aqui não é pra gente que é paisagista. Não pode ser. Não, não existe da gente cansar desse jeito, chega na hora do paisagismo, o nosso prazo já correu. Assim, a gente tem que, né, correr e aí pronto, a gente não vai conseguir fazer o negócio que a gente queria tanto. E aí começa a colocar os blocos. Aí pronto, aí trava tudo. Então eu falei, não, não dá. Então você já fazia, né, os espaços, você já construía os espaços para colocar as plantas. sim, tem que fazer a parte, né, o cliente me manda a planta baixa, né, Você humanizada, e sobe. tem que subir, modelar tudo no sketch, para poder ter É uma muito ideia boa, né? cansativo. Muito cansativo. Muito. E aí você vê, no método DNA, a gente usa a foto do cliente. Sim, Então, até eu chegar desse jeito, né, que eu ensino lá a tirar foto, que a gente chama de foto coringa, eu pelejei bastante, né? Qual que é o melhor ângulo para eu conseguir essa foto, para eu trazer a imagem ali bonita. Então, eu ensino também como tirar a foto coringa. E depois você vai conseguir montar, então, sem essa questão de travar, porque eu disponibilizo na curadoria mais de 1.000 figuras botânicas. Então, ali você tem muita planta para trabalhar, muito tipo de planta, e eu ensino também a adaptar. Se não tem exatamente, por exemplo, hoje eu tive que colocar uma árvore na consultoria de uma cliente, aquela sete copas africana. Não tem a sete copas africana na curadoria. Falei, vamos fazer. Então, eu peguei uma árvore que tem na curadoria e transformei ela em sete copas africanas, entendeu? Então, a gente consegue, até o que não tem lá, você consegue adaptar. E lá eu ensino também, Juliana, assim, ó, gente, você vai montar a cena para o cliente com as plantas, né, que você pensou e tal, mas depois dessa cena pronta, sempre tem nas folhas seguintes, que eu acredito que você faz isso também, tem lá a planta que você usou, né? Então, você tem que mostrar a foto real, inclusive, legal. isso é um bônus também, que é o acervo botânico. Eu entrego isso também, que é para montar a consultoria lá, ó, essa árvore que eu coloquei para você aqui, é essa aqui. Ele vai ver a foto, o nome popular e o nome científico.
Sim. Então, inclusive no acervo, menina, tem isso e também tem sugestão para usar, sabe? Esse acervo que a gente disponibiliza, ele é muito bom. É assim, um belo de um pontapé inicial. Nunca termina, você vai estar alimentando esse acervo, né? À medida que você conhecer uma planta, você fala, nossa, vou começar a usar, você vai alimentando esse acervo botânico. Mas, assim, se não me engano, são mais de 80 plantas que já tem, inclusive com essa ficha técnica. É muito bom, muito prática. Uhum. E aí você mostra, então, a planta e mostra para ele, olha, aquela árvore é essa aqui, para não ter nenhuma dúvida. E tem que ser assim, né? Porque mesmo quando é no SketchUp, a gente coloca um bloco, né? E às vezes não é aquele bloco, não representa a planta tão fielmente, mas é o que tem disponível, é o que a gente usa. Uhum. Então, depois a gente tem que passar para o cliente também, não, olha, essa planta é essa aqui. Então, isso tudo a gente tem lá no curso, sabe? Até para eu ensino, né, essa parte para você montar o caderno de consultoria, né? Então, você tem a cena, traz as fotos ali das plantas que tem no acervo. É, eu preciso aprender essa parte Não também. precisa. Aí você não vai nem construir o espaço, você vai usar a foto coringa, né? Então, completo, né? Completo. Essa E, parte que faz o SketchUp, a gente não e o precisa. cliente, como que ele, vamos supor, ele aceita, assim, que seja de uma forma diferente do que ele já imaginaria que seria? Eles pegam bem? Falar, não vou fazer a modelagem 3D, mas eu vou fazer a fotomontagem. Mas você não precisa de falar isso, Ah, porque você o não precisa cliente nem não explicar. sabe. Ah, O cliente não sabe. Quando eu mostro, é, por isso que é bom rede social, porque é uma forma fácil de mostrar o nosso serviço, né? Então, uhum. quando o cliente vê as fotos que eu mostro lá no Insta, aí o pessoal já vem atrás e fala, ah, quanto que é essa consultoria que você faz? Ele já sabe como que ela é apresentada, até porque, assim, é muito simples, é real, né? Você É vê aquela real, é consultoria, o muito espaço. real. Eu falo que é mais fácil ainda dele entender, porque eu uso a foto do espaço dele, então quando ele olha, ele entende que é o muro da casa dele, ele entende que tem uma torneira no cantinho, até lá no curso eu ensino a fazer ajuste, mas algumas coisas eu deixo para ele observar que é a casa dele ainda. Às vezes Ah, tem uma torneira de canto, então ele vê a torneira. Você entendeu? Isso fica super fácil, sabe? Ele olha e entende que é a casa dele. E ali ele entende como que o jardim vai ficar certinho. Não tem tanta diferença do sketch. Eu acho que não tem tanta diferença assim do SketchUp, não. Eu falo não para colocar as duas e comparar, mas para o cliente saber que ele vai conseguir olhar entender como que vai ficar o jardim, entendeu? Eu nunca tive um cliente que me. E no começo eu tinha esse medo, porque eu estava tão acostumado com sketch, renderizar, que eu falei, nossa, mas como que eu vou apresentar? Menina, eu fui devagarzinho, o cliente. Acho que eu nunca tive um cliente que me perguntasse isso, sabe? bom. Aí o que que eu faço? Antes de fechar. Juliana, eu mando para ele assim, ó. Ele me pergunta como que funciona a consultoria. Então, eu tenho a explicação do que é a consultoria para aquela série. Pequenininho, que o povo não lê, né? Você sabe. Então, Aham. pequenininho. E eu falo assim, ó, vou te mandar o arquivo modelo para você ter ideia de como que você vai receber a consultoria. Entendeu? Como que é a consultoria. Aí eu mando para ele um arquivo modelo, para ele não se sentir enganado em momento algum. Então, ele recebe aquele arquivo modelo, eu coloco a foto do antes e do depois para ele ver. De cliente, de um outro cliente, né? Eu peguei de exemplo. Ali tem Jardim da Fachada, sei lá, acho que é corredor, área de lazer. Então, todos eles têm antes e o depois. Ali ele já tem ideia, né? Ah, tá. Então eu consigo ver o jardim pronto, aqui em casa tá Trabalho assim, já assim. consigo ver pronto, entendeu? Então, isso eu faço com todo cliente. Antes dele fechar, quando ele me pergunta quanto que é, eu já falo: peraí, deixa eu te explicar primeiro como que funciona. Mando isso para ele. E isso eu ensino no curso também. Todo Ah, esse. isso que eu ia perguntar, se você ensina a fazer essa parte de Filha, você apresentar como você trabalha. tudo eu ensino no curso e outra. Eu libero muita coisa de cliente. Então, o cliente me pergunta, cliente. É, tipo assim, eu faço reunião de alinhamento. Aí eu peço para ele, claro, né? Quando ele deixa, eu libero o pessoal do curso assistir a minha reunião com o cliente, né? O cliente comentando, eu respondendo, perguntando para eles as coisas. Então, assim, tudo que eu faço no estúdio, eu compartilho. Compartilhei a minha proposta de consultoria que eu mando para ele, eu compartilho tudo. Então, essa linha de raciocínio, toda essa cronologia do atendimento, eu também libero lá. Hum. As perguntas que você tem que fazer, que são para o atendimento online, né? Não sei se você já chegou a atender alguém online. Não, ainda não. Você vai aprender então, mulher, porque é muito É. bom. É muito bom. Então lá eu mostro todo o atendimento online, a cronologia, como que ela tem que acontecer, como que você grava o link. Às vezes se o cliente fala, mas eu queria tanto presencial, essa parte da apresentação. Eu falo, não, mas se você ficar com o link é muito melhor, porque você assiste quantas vezes você quiser.
Entendeu? Aí tem cliente que fala assim, ah, mas aí você não dá pra marcar uma reunião para você me apresentar? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu gravo a apresentação, você já fica com ela, depois a gente pode marcar a reunião, porque na apresentação gravada, daqui um ano que ele for fazer o jardim, porque demora, né, pro povo fazer o jardim. Aí daqui 6 meses que for fazer o jardim, você assiste de novo sem interrupção, sem conversação, você assiste certinho lá. Então, para você é melhor. Então, até esses argumentos eu trago lá, sabe, mostrando pro pessoal o que que eles podem conversar com a pessoa que quer fechar, mas às vezes ela está insegura, sabe? Então, isso eu também trago no curso. Muito bom. É. Dá uma. É porque a gente tem que saber vender o peixe, né, filha? Não adianta Sim, a gente saber trabalhar se a gente não sabe vender o nosso trabalho. Certo? exatamente. Exatamente. Gostei muito. E eu primeiro contato que nós tivemos foi por causa daquela minha dúvida, né, do jardim vertical. E você dá a consultoria grátis, eu te Foi. mandei e você já me respondeu. É. Sobre aquele jardim vertical, vamos supor, a cliente quer que eu mando aquela imagem para a cliente, né? Aí já é minha consultoria. Isso aí. Daí ela se vira fazer, ou eu tenho que dar indicações de lugares, ou eu mesmo me prontifico a fazer, se for presencial. Tá. Então, são etapas diferentes. Diferentes. A consultoria de paisagismo, ela não tem a ver com execução, Ah, entende? Se isso você é só se eu quiser, quiser trabalhar exato. junto. Mas eu vou te falar que é bom você separar para o cliente para ele saber o que que ele está pagando, entendeu? Aham, Senão, na hora de cobrar a tua consultoria, assim, acaba que você às vezes não consegue cobrar tanto, né? Entendeu? Cobrar bem, não explorar, mas cobrar direitinho, cobrar certinho o que você precisa cobrar. aham. Entendeu? Então, quando o que eu observo é o seguinte, quando junta a consultoria com a execução tudo no orçamento só, acaba que a execução às vezes ela fica mais pesada o valor, entendeu? Aí quando Geralmente é vê pesado. barateia na consultoria, a pessoa fala, "Ah, mas eu vou fazer execução com você, você não pode cobrar mais barato da consultoria", aí o pessoal começa, sabe, bagunçar isso. Então, o que eu recomendo é faça separada e mostre para o cliente que é separado. Olha, essa primeira, que às vezes o cliente já chega perguntando, né? Ah, mas e se eu fechar com você a consultoria, você faz também? Não, peraí. A consultoria, primeiro a gente precisa saber o que que vai ser feito, todo o estudo. Então, primeiro nós vamos definir, a gente não pode juntar essas duas etapas. Então, meu serviço, ele termina quando eu te entrego a consultoria. Explica para o cliente. Entregou a consultoria, acabou. Aí, se você quer me contratar, aí sim, eu já faço até o orçamento para você. Você pode até combinar com ele o seguinte, para ganhar tempo, porque o cliente quer coisa prática, você pode combinar com ele, olha, na finalização, até porque antes disso você não consegue passar nenhum preço de serviço. Quando eu Isso. finalizar a consultoria, que você me deu o ok, ó, pode fechar, é isso mesmo, já está aprovado, você já tiver feito todas as alterações que tinha que fazer, falar, beleza, vou finalizar. Aí na finalização você fala com ele, ó, então vou fazer o seguinte, você estava interessado na minha execução? Eu vou te mandar em paralelo, mas não no pacote da consultoria. Entrega o PDF da consultoria certinho e separado, você coloca um outro arquivo assim, ó, orçamento, execução, plantas, mas manda separado para ele saber que o que você que fechou com você, você já enviou, tá pronto, tá Aham. entregue. E agora você tá fazendo um a mais, que é, se ele quiser, fecha com você também essa outra etapa, entendeu? Separado. E você pode até colocar lá assim, vamos supor que a execução ia ser R$ 240. Você pode até falar assim, olha, como você já fechou a consultoria comigo, fechando a execução, eu te faço, tipo assim, sei lá, R$ 190, porque você Aham. já fechou, entendeu? Às vezes você até põe a mais para você conseguir também dar um Poder. desconto, né? Aham, Pelo amor claro. de Deus. Então. E aí é legal você fechar a execução, porque isso dá muita, eu falo engajamento na rede social, isso é bom pra gente, é lógico. Em primeiro lugar, é a experiência, né? Você vai ter É. experiência com o cliente, com o local, né? Com esse contato, com às vezes jardineiro vai ter que te ajudar, com loja. Então, isso assim é perfeito. E você pode fazer conteúdo de tudo que você está fazendo, né? Uhum. Pro Ah, eu adoro stories. seus conteúdos. Eu acho É, muito prático, que muito bom. divertido e muito bonito também. Ah, que bom. E eu vou te falar que o que mais dá engajamento é serviço. Uhum. É serviço. Então, se você conseguir fechar uma consultoria e até dar um desconto na execução para você fazer o seu serviço e mostrar isso acontecendo certinho, sabe? Todo esse ciclo, perfeito. Ótimo. Mas Ótimo. separado. Eu recomendo separado. Ok. Quanto a valor de consultoria, como que é cobrado isso? Tem vários jeitos. A gente cobra por metro quadrado, né, e tal. Mas lá no curso eu ensino, tem aula de precificação.
Inclusive, tem duas aulas. A primeira, que é aquele básico da gente ter ideia do que a gente tem que cobrar, né? Então, por exemplo, o que que a gente tem que levar em consideração, se é aluguel, água, luz, essas coisas, né? Um Uhum. contador, então a gente fala sobre isso. E tem também a segunda aula, porque o pessoal falou assim: ah, Pablo, mas se fosse você trazer exemplos reais e falar quanto que foi cobrado naqueles exemplos reais, porque acaba que ainda fica muito, né, na imaginação. Então, na Uhum. segunda aula, eu já trouxe exemplos reais de clientes meus e já falei: olha, não falei um valor, eu falei uma faixa. Então, olha, nessa consultoria aqui só do Jardim do Corredor, eu faria aí entre 480 e 840. Entendeu? Ó, nesse jardim, aí eu vou contando um pouquinho e onde eu encaixo, porque a gente separou em média complexidade, baixa e alta complexidade. Eu falo, ó, esse aqui é alta complexidade, gente, porque olha que o trabalho que vai dar. Aí tal, eu cobro isso aqui 1.840, entendeu? Aí eu vou falando. Então dá para você ter uma ideia ali quanto que dá para você cobrar quando você pegar. E aí, é claro, você pode trabalhar na faixa, né, naquela mais baixa da base, que às vezes você está começando, ou você pode cobrar da metade, mas eu sempre vou dando essas referências, entendeu? De valor. Ótimo, É. muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que eu fiz as anotações, né, para não É, esquecer. é bom, porque senão a gente começa a conversar, filho, esquece do que É. tinha que ver. Ah, tá. Sobre, vamos supor, sobre contrato. A pessoa te procurou, você mandou como que é feito o serviço. Você manda algum contrato para ficar isso certo, né? Ou para ela tipo fazer, ou ela faz o pagamento primeiro, ou ela faz depois, porque já teve caso assim, deu fazer o trabalho, enviar para a pessoa e a pessoa sumir, né? Talvez fazer o trabalho com outra, mas o trabalho que eu tive de fazer o projeto, né? Eu acabei perdendo. Uhum. Então, eu quero saber como que você lida com isso, assim. Se você bate, faz o contrato primeiro, ela assina e depois ela paga, ou ela paga antes. Assim, ó, eu já passei tanto isso que você passou, mas assim, tanto. Inclusive, quando eu passei isso, eu trabalhava no presencial. Então, ou seja, era só na minha cidade praticamente. Eu atendia a região também, mas aqui na minha cidade eu tinha maior controle. Assim, ó, eu entregava o desenho para a pessoa e aí ela falava, eu entregava Feliz da Vida, né? E aí ela A gente super entrega satisfeita. confiante, né? Que já vai te contratar para você executar. Tinha ficado assim, eu tava super orgulhosa. Era um filho. E aí eu entregava para a pessoa, ela ficava também, né? Tava super feliz, cheia de, toda animada, e aí ela saía com o desenho. E dali, tipo, um mês eu passava, 2 meses eu passava em frente. Aí eu começava a achar estranho. Nossa, a pessoa não falou nada. Nossa, puxa vida, ela sumiu. Ai, será que ela não gostou? Eu ficava tentando entender o que que eu tinha errado. Nossa, o que Uhum. que eu errei? Nossa, ai, eu acho que eu não devia. Ai, eu acho que ela não tinha gostou. Ai, eu não devia ter colocado aquela planta. Aí ficava, sabe? Ah, será que ela já tá fazendo cotação? Aí ficava assim. Aí dali a pouco, 2 meses, 3 meses, eu passava em frente à casa, o jardim estava feito. Nossa, É. Isso aconteceu tanto, 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 que uma hora eu falei para mim mesma, né? Eu falei, não, ou eu começo a cobrar, ninguém, se eu não me valorizar, quem vai? é isso que meu marido fala. Exatamente. Então, assim, e olha que quando eu comecei a cobrar, eu já tinha cliente fiel ali há mais de 5, 10 anos, porque eu tinha loja, né? Eu conto isso lá no vídeo do site, né? Do nosso site DNA, eu conto isso, que eu tinha loja. Então, o pessoal falava assim para mim, ah, mas se eu comprar as plantas aqui, você não precisa cobrar para fazer o desenho, entendeu? Não precisa cobrar para dar ideia. Então, no começo eu fui na toada deles. Depois Aham. eu falei, não, peraí, dá não, porque aí eu comecei a dar o desenho e o pessoal fazia às vezes em outro lugar, né? E aí começou assim, bagunçar tudo. Aí eu falei, não, peraí, eu tenho que me valorizar. Se eu não valorizar quem vai, gente, ninguém me valoriza. Sinal que assim, não é cliente para mim. Se ele não quer pagar, eu tenho que aceitar que ele não é cliente para mim, né? E aí eu uso esse tempo que eu gastei com ele, que eu tinha lá na casa dele, media, fazia tudo. Eu vou usar com outra coisa, com outra pessoa, com outra, sei lá. Aí quando eu comecei a cobrar, né? Então aí o cliente voltava. Aí eu falava, olha, agora eu cobro e tal, porque eu estou finalizando a faculdade de arquitetura, não faço casa, eu só faço jardim, entendeu? Então eu conversava daquele jeitinho, com muita dificuldade. E Aham. aí muitos não queriam pagar, e era cliente meu fiel, cliente que comprava na loja. Eu tive que abrir mão, sério, eu tive que abrir mão, tá? Não quer, não vou fazer e pronto, acabou, entendeu? Exatamente, porque eu falei, não, se eu já falei que agora eu tenho que cobrar, e eu cobrava barato, tá? Aham. Aí eu tive que abrir mão. Então você vai ter que fazer isso no começo, sabe, Juliana? Dói, dói. Mas hoje eu vejo, não, se não fechou, não é para mim. Infelizmente, paciência. Aí você me perguntou, né? Então é assim, ó. é,
Eu cobro, eu mando o valor para o cliente só para você entender como que acontece, né? Então vamos Uhum. supor, ó, vou dar um exemplo. Como hoje é online, eu vou te dar o online. O cliente fala assim: Oi, tudo bem? Eu vi lá que você faz trabalho lindo no Instagram. Quanto que é a consultoria para fazer no meu jardim? Aí eu falo para ele: Ó, vou te explicar como funciona a consultoria, explico para ele. Mando o caderno modelo. Aí nessa explicação já tem assim: ó, se você quiser saber quanto que fica no seu jardim, manda a foto do seu jardim para eu te retorno com a proposta. Entendeu? Aí ele vê lá e fala, ah, beleza. Aí ele manda a foto pra mim lá do Jardim do Passeio. Aí eu olho o Jardim do Passeio, né? E aí eu já retorno com a proposta pra ele. Então, vamos supor, ficou lá em R$ 300 para fazer o estudo do Jardim do Passeio. Lá nesse valor já tem escrito o valor. Essa proposta que eu mando para o cliente com valor, eu também liberei no curso, porque já é um pontapé para começar a parte dela, entendeu? Não precisa fazer do zero. Você pode pegar ela e ajustar de acordo com seus valores e tudo. Então tá lá. Para fazer o jardim do passeio, o valor é R$ 300. Ele pode ser pago no Pix, tem um desconto tal, a entrega é em, vamos supor, 21 dias. A partir do momento de que fechar e o pagamento ser feito, a gente começa o estudo, eu te entrego em 21 dias, todas as etapas estão lá. Aí o que acontece? Ali já está escrito que para eu fazer o jardim, ele tem que pagar. Uhum. Entendeu? Aí às vezes ele volta em mim e a única coisa que eu tenho tipo, como se fosse um contrato, é isso, só isso, tá? E aí ele volta e fala: Ah, eu vi então R$ 300, aí você faz o meu, então eu falei, beleza, aí o próximo passo é a gente acertar o valor. Ah, Entendeu? Aí ele fala, ah, beleza, tem uns que ficam, ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, não, infelizmente, tem que aceitar o valor. Ah, mas, tipo, não te conheço. Mas aqui que eu faço? Eu pego depoimento de cliente, muito depoimento, Juliana. Eu procuro colocar depoimento no meio dos meus atendimentos ali, ou Insta, tem uma destaque de depoimento, entendeu? uhum. Isso ajuda a gente. E eu falo com o pessoal, olha, faz, na aula eu explico, faz, porque isso vai legitimar o seu trabalho. É pegar os. Melhor do que você falar que você faz, é os outros falar que você faz. É o outro. Certo? Exato. Então, pega o depoimento de todo mundo. Tem gente que não quer dar, tem gente que tem preguiça. Ah, pega o WhatsApp. Sabe quando o cliente fala assim, menina, amei. Você pega, dá o print, coloca lá, pronto, acabou. Porque às vezes a pessoa não te manda depoimento, fica com preguiça de escrever e tal. O que que eu faço? Eu não fico insistindo, que não fica chato. Eu pego a nossa conversa e coloco lá para o pessoal ver. Então eu tô e faço um destaque. Aí eu mostro lá, ou seja, que eu sou uma pessoa idônea, a prova é que tá lá, acabou. Então, se a pessoa não quer fechar que ela desconfia, aí já não é paciência, entendeu? Claro. Eu não posso fazer nada mais. Aí ele fala, ah, então eu vou fazer, vou fechar. Aí eu falo, próximo passo é acertar. Aí eu mando para ele a forma que vai ser o pagamento, se vai ser Pix ou link de cartão. Ele pagando, aí imediatamente eu já começo a entrevista, entendeu? Que eu mando lá no WhatsApp primeiro, passo em mandar a entrevista no WhatsApp. Isso eu ensino no curso também, como que você Uhum. tem que fazer, sabe? Para já começar. Mas, Ótimo. ou seja, eu não dou nada. Se ele não acertar, eu não dou nada, não começo nada, não faço nada. Nem de conversa eu fico, porque tem gente que quer contar a vida, não posso. Não, Não é um posso. trabalho, tem que valorizar. Não tem como Exato. ir na amizade Exato. porque tá É, certo. é. Mas é assim, o que ajuda muito é mostrar o trabalho no Insta, né? Que ali, querendo ou não, a gente corre no Insta para ver o trabalho das E é pessoas, né? difícil aprender, né? Eu que estou começando assim, você tem ideia para postar e a gente fica meio com receio. Ah, será que eu posto isso? Será que eu posto Ah, aquilo? lá tem aula de redes sociais Ai, e ótimo, tem. Eu ótimo. falo sobre redes sociais, eu falo também, eu deixei também para baixar. Ai, agora eu não vou saber quantas ideias de posts. Você pode usar essas ideias de post, filha. E eu vou te falar que eu não fico dando ideia que não funciona. Eu faço o que funciona, que eu sei que o pessoal gosta, tá? Uhum. Então, as ideias que eu coloquei lá, sem brincadeira, eu acho que são mais de 40. Eu falo de título para você fazer. E aí você tem que fazer de acordo com a sua linguagem, com a forma que você fala, né? Eu falo mais informal, então eu uso eu faço bem simples. Mas aí vamos supor que você tem uma fala mais técnica. Aí você pega aquele título e faz a sua forma mais técnica. Mas foi mais de 40. Eu acho que mais que isso. De ideia para fazer post. Entendi. Entendeu? É, porque eu até estava pensando em contratar alguém para me auxiliar nisso, né? Mexer. Aí meu marido falou: não, é tipo uma coisa simples, você vai pagar alguém para fazer seu trabalho, você tem que fazer, você tem que botar a cara lá, porque a gente tem vergonha de aparecer, né? Ainda mais quem está começando assim, eu acho que eu não tenho nada assim postado meu Não precisa falando. ter, não precisa ter.
E aí eu fico morrendo de medo, né? Aí ele falou assim: não, você tem que mexer, é teu. Outra pessoa vai saber melhor do que você, o que seus Aham. clientes gostam de ver, o que você sabe o que você está fazendo, você faz e posta. Aí eu falei, ah, é verdade, eu vou tentar. Então eu Com aprender, né? certeza. O Mas seu não marido é muito tem esperto, o que que ele curso. faz? Oi? Seu marido é muito esperto, o que que ele faz? Ele é engenheiro agrônomo. Ah, que legal, vocês dois. Sim, engenheiro agrônomo também. E ele me ajuda muito nessa parte, porque ele também entende muito de planta. E assim, confesso que eu não gostava muito, né? Eu me formei em agronomia, mas nunca pensei em trabalhar com Você paisagismo. jura? Oi? Você não mexe nada de planta assim? Não, eu não gostava. Minha mãe sempre gostou de planta e tal. E ele foi criado com vó. Então, assim, a avó dele, a casa, planta para todo lado. Floresta. Isso. E aí ele sempre gostou, né? Então, assim, as plantas que tem em casa, nosso jardim, sempre foi ele que mexeu. Aí até que eu comecei a cuidar de uma, cuidar de outra. Aí eu falei, peraí, eu gosto disso. Eu gosto. E eu comecei a ver possibilidade. Eu falei, vou tentar fazer a pós. Aí eu fiz a pós, né? E daí eu comecei a pôr a mão na massa, começar a mexer aqui em casa, uma coisinha ou outra. Mas foi com iniciativa dele, ele me Que incentivando. legal. Ele me incentivando. Então, assim, ele entende um pouco mais, né, de algumas coisas e ele vai me dando esse retorno. Ó, Ju, aqui é assim, essa planta. Quando eu vou fazer um projeto, ele fala, ó, tal planta ia ficar boa nesse lugar. Então, assim, ele tem essa visão, ele me dá um empurrãozinho. Então, eu Que tô legal. em fase de aprender, mas ele não quis virar meu sócio, falou, não, você vai sozinha, é teu, você vai ficar boa nisso, vai crescer nisso. Aí eu tô buscando. Que legal. Olha, tem um mercado super aquecido, porque só de você olhar as cidades aí, elas estão obra, né? Eu não sei, onde você mora? Eu moro no interior de Mato Grosso do Sul, É? Que bem no cidade? interior mesmo. É. É pertinho aqui de Ponta Porã, que é divisa com o Como Paraguai. é que chama a cidade? É Ponta Porã. Ah, a cidade de Ponta Porã. Ponta Porã é divisa com a fronteira do Paraguai. Mas eu não moro na cidade, eu moro no Paraguai, na verdade. Ah, é? O meu sogro, ele é gaúcho e veio para cá faz muitos anos. Comprou terra aqui no Paraguai, que é bem na fronteira. Tipo assim, a minha casa dá 15 quilômetros do Brasil, da cidade mais próxima, que é Coronel Sapucaia. Eu falo Ponta Porã, que é a cidade mais conhecida, que é maior, mas é pertinho também, não é longe. E daí a gente estudou em Dourados, que é a segunda cidade maior do Mato Grosso do Sul. E quando a gente se formou, casamos e viemos embora trabalhar para cá. Mas eu atualmente moro em uma fazenda no Paraguai. Então eu moro assim no meio da floresta, né? Porque dá para colocar planta em todo lugar. Que legal. Menina, você tem condição de trabalhar em dois países aí tranquilamente. Isso, e meu sogro é lavoureiro, né? Trabalha com plantio de soja, milho. E eu tô aqui no meio, no meio disso tudo. Que legal. Então, assim, é o destino. É, e daí até que enfim eu me encontrei, né? Falei, não, eu gosto de planta, eu gosto disso. E assim, o jeito que você trabalha, quando você entra assim no o anúncio no Instagram, DNA de floresta, é muito bom, né? É muito chamativo, né? Que bom. Os exemplos, isso me chamou muita atenção, assim. É bem o que eu gosto. É, que bom. Que bom. Então, assim, você vai amar esse curso, porque esse curso eu aprofundo, né? Tudo que eu tô falando É, aqui com você, eu vou aprofundando. Então, lá é muito bom. Se você já gostou, aham. isso é muito bom. A consultoria eu falo que é mais simples, não é aquele. Eu falo aquela letargia do projeto, que aquilo não anda, é diferente. A consultoria, ela gira, inclusive o cliente menor, ele acaba procurando a gente. Porque às vezes o cliente menor, ele foge, ele fala, nossa, eu não tenho condição de pagar um projeto. Entendeu? E, para te falar a verdade, é o cliente que eu mais gosto. É aquele cliente que é mais simples, aquele cliente que acabou a casa ali, tá no sacrifício, tá ralando, cara. E aí ele quer o jardim dele. Eu adoro esse tipo de cliente, sabe? Porque ele E já chegou assim em mim que não queria o projeto, queria só fazer o jardim. Tipo, eu tenho espaço aqui, eu quero fazer, mas eu não quero o projeto em si, tipo aquele
demorado, aquele. Exato, caro, sabe? Dispendioso, nossa. Legal, menina, que agora com a consultoria, essa forma que eu ensino, ainda tem, dá para você, além de fazer a cena do jardim, você consegue ainda renderizar. Você já viu mostrando, né? É, Ah, no eu seu eu fiz. foi. Menina, mas aqui eu tô assim, apaixonada com o chat GPT, com as imagens que dá para fazer. Entendeu? Mas só que eu tô dissociando, eu não quero associar isso no curso. Aham, É um claro. plus que a pessoa consegue até porque é fora, entendeu? Mas você tem até porque você tem que estar com a cena do jardim pronto, com as plantas que você sabe que vai dar certo, já deram certo, e aí você pega aquilo e renderiza. Aqui, você não tem noção, é muito bom. Muito gostoso. Então, eu falo que depois dessa renderização simples assim, nossa, mais ainda a gente consegue chegar perto de um projeto 3D, sabe? Aquele que o pessoal demora assim séculos para renderizar. A gente coloca ali, minutos, está pronto. Ótimo. Nossa, é bom. Em questão de computador, você tem alguma dica de notebook, computador? Menina, mais Qualquer simples, um. porque o programa que a gente usa é nativo. Ah, Gente, eu falo, meu Deus, um jeito mais simples eu não conheço. Você pode pegar o computador que você já estiver usando. desculpa. Imagina. Você tá resfriada, que você me falou, né? Fiquei bem doente. Ainda É, tô né? um pouco me recuperando. É. Então, qualquer computador roda, qualquer computador, Você tem porque o notebook, Sketch, computador? porque o Sketch mesmo, ele trava. Esquece, esquete, nunca mais. Ótimo. Porque assim, eu tô para comprar um, né? Meu marido falou, o nosso, o meu Note é da época da faculdade, 10 anos. Eu tô pelejando com ele. Falei assim: não, vamos comprar um então para você trabalhar, que vai bem e tal. E ele tem um Mac, né? Aí, só que no Mac é mais difícil ainda, achei complicado de, Chato. de É. mexer. Até porque o curso que eu tava fazendo do Sketch, o rapaz ensina a fazer no Windows, né? E daí no Mac complicava mais. Eu falei assim: ai meu Deus, e agora? Vou perguntar para ela se roda em qualquer Aqui, sabe o computador. que que você faz? Já pega esse computador que você tem aí e Hum, já olha o PowerPoint lá. A gente trabalha com PowerPoint. hum. Você E já, as plantas é da curadoria, a né? curadoria, você já mexeu com PowerPoint? Não, ainda não. Assim, já Nossa. mexi, não para fazer projeto, né? Eu sei como funciona, mas não para Ah, você fazer sabe como funciona? Você tem o básico, né? básico. Gente, eu acho que ele é mais fácil que o Word, que às vezes é só escrever. Eu acho ele muito mais fácil, porque ele não tem aquela regra, né, de você não poder colocar coisa ali. Você coloca onde você quiser. Você traz, né, Ctrl C lá, Ctrl C. A curadoria, você abre ela ali, pega Ctrl C dentro de uma, lá da planta, Ctrl V dentro daquela tela branca, entendeu? É muito fácil. Menina, você vai ficar até. Fala assim, gente, não é possível que é tão fácil assim, eu não acredito. Eu acho que eu vou ficar com raiva de mim, de perder tanto tempo tentando aprender o outro. Eu escuto isso. Falei, peraí. A pessoa vem e fala no meu padre, eu não acredito Que eu perdi tanto tempo. que eu perdi tanto tempo. Outra coisa, eu só não tiro o SketchUp do meu computador porque, por exemplo, aí eu recebi de uma cliente, ela me mandou o projeto no SketchUp 3D. Entendeu? Como lá tá muito em obra, tem muito descarte, tem muita bagunça, o que que eu fiz? Eu fui tirando o print das cenas, né? Então eu parava a cena da fachada, tirava o print. Então, ao invés de eu tirar a foto e usar a foto, eu usei o print que eu peguei do Ah, SketchUp. entendi. Entendeu? Eu peguei todas as cenas que eu queria, até o ângulo que eu queria, porque eu estava no SketchUp, deu print. Hoje, o SketchUp só serve para isso, só. Hum, Não serve para mais nada para mim, graças a Deus. Ótimo. Então não precisa trocar. Eu vou te contar uma coisa, Juliana. O meu computador, ele tem, acho que tem mais de 10 anos. Meu computador é É da igual época o da meu, então. faculdade. É da época da faculdade, filha. Entendeu? E aí, antes ele travava tanto, eu falava, o computador é ruim, aí agora trabalho só com consultoria. Nunca mais ele travou. Nunca mais. E eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu abro duas consultorias e faço duas ao mesmo tempo. Eu faço uma bagunça aqui nele. E ele nunca travou, nunca me deixou na mão nem nada. Muito bom. O, você falou que já trabalhou com loja de plantas, né? Quando você fazia execução. Isso. Quando você vai fazer o fornecimento das mudas, que no meu caso ainda estou trabalhando com execução também, né? Aham. Você teria uma ideia assim de porcentagem que você coloca em cima da para ter um lucro? Porque eu não tenho loja, eu vou ter que comprar de um viveiro, por exemplo.
Aí como que eu passo para o meu cliente? Eu coloco uma porcentagem em cima? Mas você vai comprar do viveiro e aí você vai contratar jardineiro. Você tem carro para levar? Você tem essa estrutura? Tem para levar sim, Tá. E aí esse viveiro, o seu cliente sabe que você comprou desse viveiro e está repassando para ele? sabe? Hum, tá. Eu não sei, né? Porque assim, na época eu tinha loja, então para mim Hum. era um pouco mais fácil no sentido da logística, que eu tava com as plantas, eu chegava com as plantas, deixava na loja, e aí eu levava as plantas, às vezes alguma sobrava, que às vezes ele falava, ai, não tá muito cheio, ai, tira aqui. Então, às vezes alguma coisa sobrava, eu voltava para a loja, que era fácil. Às vezes sobrava, sei, menina. Não sei se. Não, mas você já pensou nisso. Então compensa para você comprar as plantas e repassar, né? É, Compensa, tá. Pior que. Pera aí um pouquinho. Pera aí. Oi? Eu não dei, não. Ah, então tá. Só pegou o dinheiro lá. Peguei. Ah, então eu digo, você pode. Tá. Então tá. Obrigada, viu? Obrigada. Com Deus. Ai, desculpa. Liberar a moça. imagina. Esse teu cantinho aí é lindo. Eu fico babando quando você posta os É stories. mesmo? É, quero fazer um cantinho aqui no, igual esse daí aqui no ladinho da minha casa. É. Tô começando de pouquinho. É, não, então, é bom a gente ter um espaço assim separado, né? Até para mostrar o seu trabalho no dia a dia, né? É gostoso assim mostrar. Eu gosto, meu canto aqui, eu fecho aqui essa porta, não escuto nada, não vejo nada, é muito bom. Mas aí tá, então você acha que compensa você pegar do da loja e ter todo esse trabalho? É, menina, eu não sei te falar porcentagem, eu acho que talvez é complicado a gente falar porcentagem, porque você não vai pagar aluguel, eu falo, você não vai pagar aluguel, você vai pegar a planta e já passar para o cliente. Então, eu fico pensando o que que tem para embutir nesse preço, né? Além do lucro que você precisa ter. Porque, assim, na loja, a gente tinha que colocar aluguel, água, luz, funcionário, um monte de imposto. Aí, se a gente tinha comprado por 10, a gente tinha que vender por 35, vamos supor. E às Ah, vezes, eu falo assim, nossa, mas você ganhava muito, na verdade, não. Por mais que a gente fale e assim, gastos. É. nossa, que era impressionante, sabe? Então, o seu, eu não sei o que que você teria que colocar para você ter lucro e pagar algumas contas, tipo combustível, o transporte. Então, eu acho que você vai ter que fazer essa conta, sabe? Eu talvez cobrar só isso, né? Só o transporte, né? As É, mudas que eu mas tenho então, que você não pode colocar só isso. fazer. Porque quando você tem que colocar, como se fosse assim, ó, uma manutenção do. Esse transporte é seu, esse carro? É, meu marido busca, Tá. tem caminhonete aqui na fazenda, ele busca. Ah, Só que tá. assim, também talvez colocaria um extra, porque a gente vai e escolhe as plantas. Não é igual vem no caminhão, tipo, o fornecedor traz e deixa qualquer muda. Não, a gente vai e escolhe as mudas. Entendi. Então, talvez isso aí seria um extra. Entendi. É porque você fala que dá trabalho, né? Você ir, escolher a dedo ali tudo. Isso. E compensa, viu? E vale a pena você fazer isso. Lá na loja eu fazia também. Eu fechava com os clientes aqui na minha cidade, que é sul de Minas, a gente ia para São Paulo e a gente fazia a compra no Ceasa. Você já deve ter ouvido falar, né? No Ceasa São Paulo. E eu escolhia as mudas todas, de todos os jardins que eu fechava, porque às vezes vinha uma muda muito alta e lá para lá eu queria uma muda mais cheia. Então, Aham, no outro local, porque a planta tem disso, né? A planta ela muda muito, né? Do jeito que ela foi cultivada. Então, eu escolhia tudo. Então, isso tudo dá diferença, tanto do efeito final que a gente quer na casa do cliente, mas também de tempo nosso, né? Porque a gente está ali usando o tempo. Então, eu acho que você tinha que colocar o, tipo assim, o combustível, o transporte que você tem que fazer, que tem, né? Se é duas viagens, se é três, eu acho que teria que colocar pelo menos uma parte de manutenção do carro, mesmo que não tenha. aham, Eu acho, não tem assim, né? Mas às vezes você vai ter algum custo para arcar, não sei. Porque na loja a gente tinha, que o carro era da loja, então a gente tinha uma porcentagem que era de manutenção. Tipo assim, PVA, mas quem pagava era a loja. Então, quem tinha que pagar, no caso, era o cliente. Então, a gente já repassava, fazia aquela linha. Agora, se você achar muito complicado de fazer essa conta, você faz assim: ah, se o cliente, se o seu fornecedor lá, o viveiro, vende por 20, talvez.
você repasse por, sei lá, 20, 22. Não, mentira, deixa eu te explicar. Vamos supor que o seu fornecedor te vende por R$ 15, Aham. né? Só que para você ele vende por 15, que vai comprar, que vai ficar tipo assim, ó, com a continha aberta que você vai pegar muita coisa com R$ 15, por R$ 15. Mas na loja, aquele cliente que chegar e querer aquela planta, ele vai vender, sei lá, por 25, vamos supor. Ah, Então ali você já está ganhando 10, entendeu? Eu acho que você vai ter que entrar no acordo com essa diferença. Talvez você vai ganhar no desconto que ele te der, talvez. Porque vai pode ser ficar, isso. vai ficar ruim para você o seu cliente sair do jardim lá. Vamos supor que ele teve que trocar uma planta. Não, não vou nem atrás da Juliana, ela é tão legal, vou dar esse trabalho para ela não. Chega na loja, a planta está custando 15, 20 e você vendeu, vamos supor, por 25. Ele não vai entender que você tem quanto para pagar, Exatamente. né? Eu acho que você vai ter que ver como que você consegue entrar nesse acordo, então. Talvez ganhar no desconto que ele der. Lá no, nesse lugar que eu compro, já tem um certo desconto. Eles me dão um preço diferenciado já. Então isso seria meu lucro já também. Aí, o que que você pode fazer de repente a mais? Hum. Que é o que você falou. Ah, tá, mas aí de repente isso não entra no preço da planta, entra na execução, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor das plantas, né? E o outro é a execução. Às vezes ali você fica atenta na hora de colocar o valor da execução, que é aquilo que você falou, você que vai, você que escolhe, você carrega o carro, você que observa tudo. Então isso tem que ter valor. De repente, você até na hora de vender a tua execução, você fala, olha. Se você comprar para o jardineiro plantar, é uma coisa. Se você fechar comigo as plantas, eu que vou escolher na loja. Aham, isso. Nossa, isso tem um valor absurdo, entendeu? Mas eu acho que você vai ter que achar esse valor, sempre lembrando que o cliente vai ir nessa loja, já que ela está aberta, ele pode ir lá, sabe? Senão vai Sim, ficar chato para você, sim, não, tá bem entendido. né? E aí, outra coisa, você coloca tudo, você coloca transporte, tá? Ah, tá. Para o cliente, pelo menos uma taxa pequena, tipo R$ 40. Uhum. Entendeu? Só um exemplo. Para ele saber que R$ 40 não está dentro da execução. R$ 40 é o transporte É das o plantas para chegar transporte. lá. Eu fazia isso separado para ele não achar que eu estava cobrando, nó, ganhando demais. Não, aqui, ó. Né? E aí ele lembra que a gasolina tem preço, então ele tem que ter uma noção. Porque na verdade eles sempre acham que a gente está cobrando demais, né? Mas tem todo um estudo do local, tem todo, tipo, que ele não parou, que ele também não entende, que planta vai por ali, que planta vai por aqui. Então a É, gente também quebra a cabeça pensando e fazendo e exato. plantando. O argumento lá no curso eu tenho aula, e nas aulas eu já vou falando sobre argumentos. O que que você vai falar com o cliente? Porque eu já tenho bastante experiência, eu já tenho noção do que o cliente fala. Isso eu preciso saber, porque ontem eu estava conversando com meu marido, né? E ele vinha me falando e falando. Depois eu falei assim, mas Marcos, você sabe tudo que ela vai falar, né? Que eu tenho uma cliente hoje 2 horas. E aí ela. Nossa, menina, 2 horas. Não, mas aqui meu horário é diferente. Ah, Aqui é 1 hora menos do que aí. E aí, e daí tudo ele ia falando. Eu falei assim, mas sabe tudo que ela vai falar, né? Ele falou assim, não, eu tenho que imaginar, né? Porque eu tenho que já saber a resposta que eu vou dar. Porque imagina ela perguntar e você começa a gaguejar, fica perdido. E eu ainda sou, assim, meio perdida, né? Na hora de responder. Aí eu ainda brinquei com ele. Falei assim, quanto você me cobra para trabalhar para mim? Aí ele deu risada. Falou, não, você vai aprender. é porque tem gente que tem essa facilidade, né, de... De saber lidar, né? E saber valorizar o seu trabalho, né? E isso que você falou, não, eu que vou lá, eu que escolho as mudas, entendeu? Eu que vou estar acompanhando o plantio, acompanhando tudo isso aí dá valor, né? Que você tá ali também. Você não fez o projeto e deixou, tipo assim, se ela quiser, né? Um acompanhamento, se ela quiser o plantio. Mas se ela quiser também só a consultoria, tudo bem, é isso aqui, pronto. Eu vou saber. Isso que eu queria entender, né? Eu vou saber separar os dois. Eu vou. Sim, você E vai eu queria separar. saber essa parte da consultoria, se isso eu vou saber no curso também, né? Atender online e tudo, eu quero aprender essa parte também, porque daí vamos supor, eu não fico só presa na minha região. Eu posso atender, né, outros lugares. Nossa, menina, 2 países! A gente acabou de vender um curso para a moça no Paraguai. Olha, Só que ela não deixou lá no...
no cadastro que faz, né? Ela não, ela colocou só e-mail, ela não colocou telefone, não colocou nada, porque senão eu ia falar um oi Aham. para ela. Falou, "Ah, não, peraí, vem cá, vamos fazer uma reunião aqui, um bate-papo. Porque eu fiz uma moça do Havaí. Depois dessa reunião, ela até acabou comprando o curso. E ela tá gostando bastante e tal. Eu falei para ela que eu vou acompanhar ela no primeiro jardim que ela fizer. Então já tem gente comprando fora do Brasil. E agora você tá aí, filha. Tô aqui, nos dois É, países, né? Do nossa, um Rio pé de aqui cada fora lá. lado. Na hora que você postar isso, o pessoal, querendo ou não, o pessoal vai pegando. Ah, você vai mostrando mais autoridade, né? Que você está trabalhando em dois países. Você não precisa falar, eu tô aqui no meio dos dois, para mim é fácil. Não é assim. Aham. Entendeu? Imagina você mostrando uma consultoria no Brasil, uma consultoria em Paraguai, uma no Brasil, uma em Paraguai. O pessoal fala: caramba, Lógico. cara, ela trabalha muito. Aham. Bem legal. Entendeu? Você tem que fazer um barulho pro serviço que você fizer. Tá, essa aula vai ficar gravada? Vai. Essa. Vai porque é igual eu te falei, né? Acaba que eu faço uns cortes para colocar na rede social e tal. Tá. Se você depois me manda o link para mim ficar com ela também, para eu poder assistir de Eu novo. no YouTube, eu te aviso. Ah, no YouTube, eu quero E aí mostrar você pro meu vai de marido. ver. Ele É, não tá aqui, eu quero mostrar para ele tudo que a gente aham, conversou. é, E um pedido, se você postar no Instagram, me marca para eu poder fazer um tá. postzinho, né? Eu marco, eu adoro marcar, filha. Pensa Ai, numa pessoa que ótimo. marca, é eu. Você tem muitos seguidores. Vai Vou ser bem. marcar. Às vezes eu até pergunto também se eu posso marcar e se eu posso marcar aparecendo, porque tem gente que quer receber, mas não quer que o nome aparece, né? Ah, Mas o seu pode aparecer, então. pode, pode, eu preciso de. E eu Perfeito. vou começar o curso. Que bom. E aí você vai me contar, qualquer dúvida, você me pergunta, que a gente conversa, entendeu? E agora, a gente está começando agora um outro atendimento, que é a mentoria. Até estou falando aqui com você, nem contei lá ainda no Instagram. Ah, mentor. Menina, legal mesmo. Então, essa mentoria é um acompanhamento que eu vou fazer da primeira consultoria que meu aluno quiser lá, que ele trouxer Nossa, para muito gente. bom, muito bom. Exato. Gostei. Então, essa mentoria, ela tem um tempo de 2 horas, e nessas 2 horas eu vou estar disponível tanto para conversar as dificuldades, né? Que às vezes, vamos supor, você foi no cliente, aí ele falou isso, falou aquilo, você não soube responder, ou então você vai no cliente, aí você tem que resolver tal coisa, você está indeciso, você anota tudo. De repente, também, se você quiser, você pode trazer uma consultoria que você não sabe que planta que você coloca. Às vezes, você não sabe o que você usa no jardim. Você pode trazer, a gente vai compartilhar a tela aqui e eu vou fazer o jardim junto com você, entendeu? E eu Legal. vou, menina, eu já fiz isso, deu super certo. Então, eu vou te explicando, inclusive, o que usar. Então, olha, Ah, aqui usa isso por isso. E se o seu cliente perguntar, aí você fala isso. Entendeu? Na sua apresentação, ou na hora que você for gravar ou conversar com ele, você explica para ele isso que vai ser importante. Isso aqui geralmente o pessoal gosta de saber. Então, enquanto eu estou fazendo jardim com você, eu já vou falando várias coisas para você, pontos para você ficar atenta, entendeu? Na hora de gravar a apresentação, reunião, você também trazer isso ali. São argumentos, inclusive, para facilitar a tua venda ali, o cliente gostar da consultoria, entendeu? uhum. Muito bom. Então, daqui uns dias nós vamos ter esse produto lá, quem sabe se Muito anima. bom. É. Sim. Então é isso. Acho que já. Você não trouxe no jardim para nós fazer aí, não? Não, era só aquele mesmo do Jardim Vertical. Beleza, então tá. Tomara que você entre no curso, tomara que daqui uns dias você já pegue aí tuas consultorias, os teus jardins. Na dúvida, eu te falei, você chama a gente conversa. E Tá. aí, ó, eu já vejo sucesso. Tô falando sério, sem exagero, já vejo sucesso. Ai, que E você bom. tem seu esposo que te apoia, filho. É Ai, tudo que a gente precisa, porque às vezes a gente fica se sabotando, né? Às vezes o nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? a gente não fica com muito segura, né? Não se sente tão segura, fica sempre, ai, não sei se eu dou conta, não sei se eu vou É, conseguir. E é mas bom na hora ter que você alguém te começar, impulsionando, né? Te empurrando. exato, Então, vai que dá certo, vai que. exato, exato. Eu tenho certeza que vai dar, que já deu, na verdade, você vai ver. Você vai Amém. gostar. Bom A gente conversar com vai começar. você. Igualmente, foi muito bom te conhecer. Muito bom mesmo. E vou, vou entrar no curso agora. Não, e boa sorte aos teus clientes aí. Obrigada. Pessoal te abordar agora você já, de repente, já começa, né, a treinar, a falar de consultoria, mesmo que você não entre no curso, independente.
Aham. Você já tem isso que a gente conversou, mas para trazer esse novo formato, né? Até para mudar uma chavinha na cabeça, porque uma das minhas Sim. dificuldades no começo de sair do projeto era, ah, mas se eu não fizer, parece que não é tão completo, parece que não é tão bom, parece que o cliente vai notar que eu estou fazendo uma coisa que é muito simples, que é menor. Falei, não, gente, tem tudo que ele precisa para montar o jardim, então, sabe? Então isso ajuda a gente na hora de mostrar que é uma consultoria para o cliente que procura, Claro. entendeu? É, porque a gente fica com receio, né, de mudar, porque toda mudança traz esse. É. Eu tive aluno lá que tinha muito receio, sabe? Eu fiz uma mentoria com o pessoal da primeira turma e o pessoal tinha muito medo, porque já trabalhava com projeto, falava, nossa, mas parece que está muito fácil a consultoria, parece que eu estou deixando a desejar. É, quando a coisa fica fácil, parece que Exato, não vai ser tão boa, né? Tipo, você tem exato, que. É como se você gostasse de sofrer para poder né? amor. Não, mas aos pouquinhos você vai virando aquela chave, falando, nossa, meu Deus, não preciso sofrer, na verdade eu preciso. Aí você começa a escalar, o que um tempo que você gastava com um só, você consegue atender mais, isso começa a abrir, sabe? Os horizontes, é muito bom. Essa sensação de que a gente está avançando. Você vai Uhum. ver, E gostoso. foi muito bom falar com você, que tem tanta experiência e tirou muitas dúvidas, mas eu ainda quero tudo aquilo que você fornece no curso, por isso que eu vou fazer sim. Eu Ah, quero que bom, que o bom. modelo dos exemplos, do Aham. contrato, de como eu vou passar para os meus clientes, como que eu trabalho, quero tudo isso, e quero a curadoria, né, com as plantas, que eu acho muito bom, muito É, bonito. filha, é. Depois você me conta. Tô doida para você ver lá, pra você ver a facilidade. Sim, vou entrar lá sim. Tá, então tá. E aí você me conta, tá? Tá bom, muito Então obrigada. tá. Um Obrigada. beijo, bem, foi um prazer te Foi um conhecer. prazer. Tchau, velho.